Momento terapêutico com a Bispa Maria Vonilda. Bom dia, que bom que nós estamos identificando quem somos nós e que caminho perseguir e onde vamos chegar. Mas nós vamos estar falando um pouquinho do identificar os nossos inimigos. Como eu li para nós ontem, Mateus 13, 24, 25, 28, onde está dizendo que o inimigo veio e plantou uma semente diferente do projeto de Deus. Como eu disse lá no começo para vocês, do começo dessa série de programa, mas não li, eu quero ler para vocês, Jeremias 1, versículo 4 e 5, que diz: o Senhor me diz, eu já lhe conhecia antes de você, antes de seu nascimento. Eu já havia o separado e lhe escolhido para ser o meu mensageiro perante as nações. Gente, que coisa tremenda! Quando a gente lê este versículo, vem uma força tão grande, porque aí a verdadeira identificação nossa está onde? Está nesse versículo. E eu quero pedir para você que está me ouvindo do outro lado, pega esse versículo, marca na sua Bíblia, escreve ele, põe no painel do seu carro, põe no teu espelho do teu banheiro, põe na sua mesa de trabalho. E eu fui e sou escolhido para ser um mensageiro às nações. Mensageiro de quê? De boas novas, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Deus não te escolheu, Deus não te marcou para viver essa semente amarga, essa plantação diferente dessa plantação que Deus fez na tua vida. A primeira plantação que ocorreu na sua vida foi a plantação do Senhor. Mas, como nós estamos falando do identificar os nossos inimigos, e nós vamos identificar o nosso primeiro inimigo, a nossa primeira semente que é lançada em nós. E lançou essa semente, gente, a gente vai pro pau, não tem jeito. É a falta de fé. A palavra de Deus, ela é muito clara, que a fé move montanha. Nós morávamos no Rio, em Nova Friburgo. E Nova Friburgo é montanhas assim que a gente perde a vista dela. Olha, fica tempos olhando para o final dela, imensa. E eu ficava olhando para aquelas montanhas, imaginando que fé é capaz de mudar aquela montanha de lugar. Então, o que é fé? A palavra de Deus lá em Hebreus 11, 1 diz: a fé é a convicção segura que alguma coisa vai acontecer. E a certeza que o que nos estamos esperando vai acontecer. Ainda não posso ver diante de nós. A fé é a certeza das coisas que não chegaram, que não aconteceram, mas que já existem. Ver com o coração é a capacidade de confiar emocionalmente em Deus. A gente às vezes vê naturalmente, mas como eu estou falando no momento terapêutico, eu quero falar do ver com o coração. E o que é ver com o coração? O que é ver? É confiar na capacidade emocional de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara, muito clara. Ali em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde diz que eu preciso apresentar corpo, alma e espírito irrepreensível diante de Deus. Então eu preciso ter fé emocionalmente? Sim. E que fé é essa? É a fé de Deus. A fé de Deus é a base para tudo. Mas essa fé é um desafio para nós. Por quê? Porque nela há mudança. E eu quero dizer para você
E por que disso? Porque tudo nasce e termina, tudo que é meu nasce e termina em mim mesma. Tudo. Não adianta você querer transferir o que é seu para o outro. Quem já tentou fazer isso? Quem teve fé para os outros, mas não teve para ela mesma? E eu quero dizer, te dar uma dica. Quem tem fé para o outro e não tem fé para você mesma, e que vê as coisas do outro acontecer e não vê na sua vida, eu quero dizer para você, você ainda não identificou quem é você. Porque eu não posso viver de milagre do crer só para o outro. Eu preciso viver do crer para a minha vida. Eu preciso ver os milagres de Deus na minha vida. E eu dizia para Deus muito tempo na minha vida, quando eu fiquei 11 anos diabética, eu dizia: Deus, eu já vi o Senhor usar minhas mãos para curar diabéticos. Pessoas que chegam nas campanhas, a gente ora e o Senhor cura instantaneamente. E por que eu não? Eu quero essa mesma fé, eu quero esse mesmo crer para mim mesma. E chegou um belo dia que Deus me deu literalmente esta cura. Vocês que oraram por mim, eu quero agradecer assim profundamente, porque eu sei que muitos ouvintes tiveram campanhas de dias de jejum, de oração pela minha vida, e é um dos motivos que eu estou aqui. Vocês creram junto comigo. Mas eu quero contar um segredinho para vocês. Eu vi muitas vezes os médicos chamar a minha família, aumentar o horário de visita, mandar vir as pessoas que quisessem me ver, e vieram muita gente de longe, né? Minha casa virou um verdadeiro hotel, e eu vi ele passando e aumentou, né, todos os horários de visita para que as pessoas me vissem, despedissem de mim, mas eu tinha algo muito forte dentro de mim. Eu cria e creio na vida, e eu creio na palavra do Senhor. E o Senhor havia me dado uma palavra, que eu não iria morrer fisicamente, que eu iria passar por aquela literalmente inteira. Eu quero contar uma coisa para você. Eu não iria me submeter a uma cirurgia nova, que naquela época era uma cirurgia nova ainda no nosso país, sem ter uma certeza daquilo que Deus iria fazer juntamente com aqueles médicos. E eu louvo a Deus porque eu criei a todos os momentos. Eu passei por pedaços que eu não quero que ninguém passe, mas eu quero dizer para você, eu passei grudadinha nas mãos do Senhor. E eu não criei só fisicamente, eu criei emocionalmente. Porque eu confesso para vocês que muitas vezes o meu físico não respondia mais. Eu cheguei a um período da minha vida que eu virei para minha bispa e disse a ela: Bispa, eu não tenho mais força, o meu corpo não está aqui mais. E naquele momento aquela mulher lembrou de uma palavra que ela havia recebido de uma outra bispa nossa, de João Pessoa, que eu estava indo embora e que era para ela entrar na UTI e me chamar de volta. E ela chamou os médicos e disse: eu sou terapeuta dela, eu sou bispa dela, e eu vou fazer uma intervenção na vida da Vanilda agora. Então eu não quero que vocês me interrompam. E ela acordou nas minhas duas mãos e dizia para mim: volta, Vanilda, volta, Vanilda. A igreja precisa de você. E naquele momento foi um momento muito confuso, porque eu sou apaixonada pelo Senhor e a palavra de Deus diz que morrer é lucro. E eu disse para Deus: Deus, não tem nada que me desabone a ir embora para perto do Senhor. Marido, filhos, o Senhor cuida. Mas eu quero dizer algo para o Senhor. Se ainda não cumpri o meu propósito nesta terra, que o Senhor me mandou, aquele dia que o Senhor colocou as mãos dentro da barriga da minha mãe, eu quero ficar. E quando eu falei aquilo, literalmente o que veio no meu ouvido foi a voz de Deus dizendo para mim: volta, porque a igreja clama por você. A igreja crê pela sua volta. A igreja crê por você nessa terra. E sabe o que aconteceu? Foi como se meu espírito tomasse o meu corpo novamente. Eu senti um impacto no meu corpo físico em cima daquela cama. E naquele momento,
literalmente, eu fui começando a melhorar, e foi onde eu venci 18 dias na UTI e 46 dias dentro de São Lucas. E eu louvo a Deus, porque eu confesso a vocês que eu tive fé para o meu físico, eu tive fé espiritual, eu tive fé na minha alma, eu criei, aquilo não fugiu de mim. E eu quero perguntar para você, antes de estarmos falando mais dessa semente, aonde está a tua fé? Eu não sei o que você está passando. Não sei se você está enfermo, como eu estava, com a doença que para os médicos, para a medicina, ela era incurável, até o momento que Deus deu sabedoria. Eu costumo dizer ao Dr. Áureo que Deus deu sabedoria a ele para criar esta cirurgia para mim. Porque através dessa cirurgia eu fiquei livre de uma diabetes que estava tomando o meu físico, enquanto a palavra de Deus diz que Ele já levou todas as nossas enfermidades no madeiro. E eu questionava, como você talvez esteja questionando, e por que eu estou carregando esta enfermidade? E Deus criou-se uma cirurgia, mandou sabedoria a um homem, a forma dele criar uma cirurgia para me curar. Mas eu confesso a vocês, e eu não posso deixar de dizer isso, que quando eu fiquei diabética, eu recebi uma palavra do meu bispo, que é minha cobertura espiritual, que eu venho falando também para você de cobertura espiritual. E ele dizia a mim: Vanilda, você não vai morrer de diabetes. E eu grudei naquela palavra, e eu persegui aquela palavra, até que Deus me deu a vitória. E eu quero dizer para você nessa manhã, a mesma vitória que Deus me deu, Ele está pronto para te dar. Que Deus te abençoe. Até amanhã.